Então, hoje a gente vai conversar sobre 3 tipos de método de alfabetização. Mas antes, eu gostaria de deixar bem claro que um método é a maneira que a gente tem, o recurso que a gente tem para alcançar um objetivo final. O nosso objetivo final é alfabetizar uma criança. É claro que desejamos que essa criança seja alfabetizada de uma forma que ela tenha fluência na língua, né? Que ela não tenha dificuldade depois de interpretar os textos que ela está lendo. Né? Existe uma grande diferença em você ser alfabetizado e você só conseguir decodificar códigos, né? A criança, quando ela é alfabetizada, ela consegue ler e compreender aquilo que ela está lendo, também consegue escrever, né? Quando a criança apenas decodifica, ela consegue falar aquilo que está escrito, mas ela não consegue ter uma compreensão do que ela está lendo. Esse não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é que a criança tenha fluência na leitura, certo? Então, eu vou conversar com vocês sobre 3 tipos de método. Existe um método que se chama método global de alfabetização. Esse método global, ele é um método que você vai apresentando figuras, associado a essa figura, nomes, né? Por exemplo, você pega o desenho de um pato, aí embaixo está escrito a palavra pato. De tanto a criança ver aquele card escrito pato, o desenho da palavra pato, junto com o desenho do pato, ela vai aprender. Da mesma forma, você pega um outro cartão que está escrito rio e o desenho de um rio. E de tanto a criança ver aquele cartão, ela vai aprender que aquela palavra rio é correspondente àquela imagem. O problema desse método de ensino é que a criança não aprende a ler a palavra, ela memoriza palavras. E com o passar do tempo, ela não vai conseguir guardar todas as palavras do nosso idioma. E o dia que não tiver também uma figura para ela fazer uma associação, ela vai ter dificuldade. Então, esse método global de alfabetização, ao meu ver, ele é um método muito falho, porque ele não produz na criança uma autonomia para ler qualquer coisa. O segundo método que eu quero conversar com vocês é o método silábico de alfabetização, que por muitos anos foi o mais utilizado no nosso país. Inclusive, a maioria de nós foi alfabetizado com o método silábico. Eu fui alfabetizada com o método silábico e a minha experiência como mãe educadora, eu alfabetizei um dos nossos filhos com o método silábico. O método silábico, ele apresenta a letra, o nome da letra. Então, a gente tem o alfabeto e a gente apresenta, olha, A, B, C, D. A primeira coisa que você faz com essa criança é apresentar o alfabeto para ela, o nome das letras. E depois você vai apresentar as junções dessas letras. B com A é ba. B com E é B. B com I e assim sucessivamente. Então, o que essa criança vai precisar fazer? Essa criança vai precisar, na mente dela, memorizar várias sílabas para depois, quando ela estiver diante de palavras, ela saber que ele está um ba e um lá, logo vira a palavra bala, certo? Esse método, ele torna um processo um pouco mais difícil para a criança, porque ela não compreende o som da letra e sim ela memoriza esses conjuntos de letras que são as sílabas. O terceiro método que eu gostaria de conversar com vocês é o método fônico. Esse método eu também já alfabetizei um dos nossos filhos com ele e eu gostei muito do resultado. Foi a minha segunda experiência como alfabetizadora. E eu gostei tanto que agora no nosso terceiro filho que está na fase de alfabetização, eu estou repetindo com o método fônico, né? Lembrando que o método, gente, é uma liberdade da família escolher o que melhor funciona, tá? Então, o que eu estou compartilhando aqui com vocês é a minha experiência como mãe educadora utilizando o método fônico. O método fônico, ele traz o valor fonético de cada letra. Ao invés de você apresentar o alfabeto para a criança, você vai apresentar os sons que cada letra carrega.
ainda que essa criança não compreenda que aquela letra tem um nome também. Mais importante do que o nome é o som dessa letra. Então, o método fônico, como o nome já diz, é baseado no fonema da letra, né? Não no grafema, não na figura que a letra representa. Falei dos métodos aí de alfabetização, que são 3 métodos, né? O global, o método silábico e o método fônico. Eu indico o método fônico porque a criança aprende de uma forma mais orgânica, né? Mais facilitada. Se você apresentar esses sons de uma forma lúdica, inclusive vai ser divertido, a criança será alfabetizada. E o que eu estou compartilhando com vocês, mais uma vez eu repito, é a minha experiência como mãe educadora, tá bom? Você fica na liberdade aí de escolher o melhor método, mas essa é a diquinha de hoje. Se você gostou desse vídeo, se você quer conversar mais sobre o método fônico, sobre alfabetização, diz aí, deixa nos comentários, tá bom? Que a gente conversa mais sobre isso. Tchau!